Não era essa a ideia, tá? Que eu gostaria de ter realizado. Tá vendo aqui que tá carbonizado? Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer um reparo aqui, vamos ver quem identifica essa placa, ó. Aqui tá o nosso M1, essa é a primeira dica aí para vocês, ó. Processador, os módulos de memória RAM, né? Agora olha que diferente isso daqui, ó. O que seria isso? E dá uma olhada no tamanho dessas bobinas aqui, ó, nesses indutores, né? Vou colocar de lado aqui para vocês. Olha aqui, quase a largura da placa aqui, ó, os indutores. Esse daqui, pessoal, é um iMac 24 polegadas M1 ano 2021, né? A cliente usa esse daqui para trabalho. Ela ficou desesperada porque ela chegou no escritório dela, foi ligar o iMac e não ligava mais. Ela procurou uma autorizada Apple, onde eles condenaram, né, o aparelho dela, de praxe aí, né? A gente já sabe. Condenaram o aparelho dela e falaram que ela ia ter que desembolsar uns 10 mil reais caso ela quisesse um outro equipamento, né? Ela daria o dela na base da troca e desembolsaria ainda mais 10 mil reais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar aqui a correção da falha nessa placa lógica, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar esse equipamento aqui, que ela tá desesperada, porque todos os trabalhos dela estavam aqui, ela tá sem backup, né? Faz backup, gente. A gente só lembra do backup a hora que dá essas dores aí, né? Então façam o backup, não deixem de fazer. Vamos lá, vamos partir para análise. Qual que é a nossa dificuldade com esse iMac? Olha aqui, dá uma olhada como que é a fonte. Deixa eu ver se dá para focar. O cabo de alimentação aqui, eu não sei como é que tá o foco aí para vocês. É um cabo bem diferente, enfim, não tinha visto ainda esse tipo de alimentação, tá? E o que acontece? Nós sabemos, né, que quando a gente conecta a placa da Apple na alimentação de energia, quando não tem bateria, que é o caso do iMac, ele já vai startar, né, automaticamente, não tem nada conectado aqui à placa. Então nós vamos usar a alimentação aqui para fazer esse teste. Lembrando que esse equipamento aqui, além dessa placa lógica, ele tem uma placa separada para os controladores USB-C, né, nos MacBooks, aí MacBook Pro, MacBook Air, os controladores da USB-C são todos na placa lógica, né, na placa principal, a nossa mainboard. Neste daqui não é o caso, é uma placa separada que é conectada via flex, tá? Eu acho que, se não me falha a memória, é esse flex aqui, ó. Essa conexão aqui. Buscamos o esquema elétrico para a gente ver quais seriam as malhas de tensão, né? Porque essa entrada aqui, ó, do carregador, aqui atrás ela tem todos esses pontos de contato. Esse fio aqui, ó, como vocês podem ver, eu soldei ali naqueles dois terminais, representa o fio do positivo. Essa daqui, esses dois terminais, é a malha do positivo, né? Então vamos alimentar aqui a nossa placa. Beleza? Aqui é falador. Ó, vamos conectar aqui então. Conectou? Então a placa, na teoria, ela vai estar ligada. Vamos desconectar. É magnético e muito forte, viu, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui na fonte. Compartilhar a imagem do iPhone aqui com vocês. Vamos focar melhor aqui. Aí, pessoal, 13 volts travada ali em 0,412 de consumo, certo? Ok. Vamos desenergizar a placa e vamos procurar curto, né? Onde que nós vamos procurar curto? Pelo consumo ali, pessoal, tem atividade nesse processador, né? Então vamos começar aqui pelos indutores, pelas bobinas, e vamos ver se a gente consegue identificar algum deles em curto. Esses capacitores de tântalo também. O capacitor de tântalo costuma pegar com defeito, então a gente sempre mede também, tá? Ó, aqui aparentemente tranquilo, não tem curto por enquanto. Essa placa aqui, ele tem dois PMIC, né? Ele vai ter o PMIC principal e o secundário. Os indutores do PMIC vou analisar posteriormente. Vamos finalizar aqui invertendo o outro lado da placa. Vamos primeiro em todos os indutores grandes, filtros grandes, como no caso esse daqui que eu estou medindo agora. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Os capacitores de tântalo, nenhum está aterrado. Uma oxidaçãozinha bem pequena aqui. Ficou um indutor para trás aqui que eu não medi. Também não está em curto. Vamos começar aqui por esses indutores do PMIC. Ver se alguma malha aqui está em curto. Ok, uma sujeirinha aqui em cima daquele indutor.
Aqui tá dando baixa resistência, pessoal, 0.035, tá? Mas, principalmente nesses modelos com Apple Silicon, né, o processador, eles dão baixa resistência mesmo. Tem muita malha que vai ser baixa resistência, então cuidado para não se enganarem aí, principalmente injetar tensão achando que a malha tá em curto e não tá? E, obviamente, sempre obedeçam também a tensão que a malha resiste, né? Isso tudo quem nos dá é o esquema elétrico. Ó, nenhum curto até então. Eu vou medir todos os test points aqui em volta. Esses test points, ó, é justamente para a gente conseguir medir os indutores, né? Vamos ver os capacitores. Open line, 0,700, 0,500, 0,770, 0,300, 0,700, 0,200, 0,200, 0,200, nenhum. Vamos medir o PMIC secundário aqui. Vou medir todos esses test points aqui só para ver de curioso. Já estamos aqui mesmo, né? 72,252. Opa! Vamos aproximar mais aqui. O que vocês estão vendo de estranho aqui nesse capacitor, pessoal? Vamos ver se eu consigo melhorar esse zoom aqui, peraí. Vamos lá, ó. Esse capacitor aqui, eu acredito que ele está em curto. Tá vendo aqui que tá carbonizado esse lado do capacitor? Não sei se você... Microscópio aqui eu tenho mais resolução, né? Mas aqui, ó, a gente percebe que tá diferente, né, dos demais. E esse test point aqui, ó, que é referente a esse indutor, ele está aterrado. Vamos compartilhar o esquema aqui com vocês e vamos ver qual que é este carinha aí. Vou virar a placa. Sempre deixa o esquema elétrico na mesma posição que você está trabalhando a placa para facilitar, né? Aqui, Book 13, é a malha de 1.25 volts, underline S2. Ok, então vamos lá. Vou colocar aqui 1.2 na fonte, certo? E eu vou injetar tensão, gente, aqui, ó. Eu vou injetar tensão aqui só para confirmar que é esse capacitor mesmo, né? Mas só pela cara dele, ele vai ser. Se for isso, hein, pessoal? Análise rápida, reparo rápido, todo mundo fica feliz. O técnico, a cliente, ninguém fica triste. Vamos lá, bastante álcool, vamos confirmar, vou até mostrar para vocês, muita atenção, tá? Olha lá, 1.2 volts, nossa fontezinha ali da Hikari, excelente fonte, recomendo a todos. Ó, pessoal, conseguem perceber que ele chupa não, né? Ele seca o álcool, ó. Para que a gente injeta tensão, seca na hora o álcool ali em cima do capacitor, ó. Então vai ser esse daí nosso amigo. Vamos secar aqui a placa. Hoje eu tirei o final da tarde, pessoal, só para fazer esse reparo. Não estava conseguindo mais nem gravar, porque a gente está com muito serviço, graças a Deus, né? Mas não são todos os reparos que a gente consegue filmar, né, no nosso dia a dia. Então, os mais diferentes, os dispositivos que a gente não costuma ver na bancada, são os que eu mais gosto de fazer vídeo. Vou mostrar para vocês aqui com o nosso breuzinho, quer ver? Sem querer eu melequei de breu ali a placa. Não era essa a ideia, tá? Que eu gostaria de ter realizado. Mas eu acho que vai dar pra mostrar aqui, ó. Não, vamos melhorar isso daí, né? Já que a gente se propôs a fazer, vamos fazer bem feito isso aqui. Agora sim, né? E foco ok, tela cheia. Vamos injetar tensão. Tá ali o causador do curto, né? Ó como ele brilha ali, como ele aparece. Vamos voltar aqui para nossa imagem e vamos fazer a remoção deste circuito. Para fazer uma extração rápida aqui, pessoal, eu vou também utilizar o nosso ferro de solda. Pronto, pessoal, uma extração rápida. Vamos fazer aquela verificação na malha. Malha normalizada, não está mais em curto. Ó, o causador de todo o transtorno aí, né, da gente não poder trabalhar. A cliente fica aí 2, 3 dias sem o equipamento. Aqui ele aqui, ó. Tudo isso por causa de um capacitorzinho. Vamos deixar ele de lado. Aí, pessoal, então, capacitorzinho removido, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui era a causa do nosso problema. O cliente fica aí dias, né? 2, 3 dias sem poder trabalhar. Ó, nesse ângulo aqui dá para ver que ele tem um trinco aqui, ó, nesse capacitor. E qual que foi a parte mais dificultosa aqui para esse reparo? Essa fonte aqui do iMac M1,
Eu não tinha visto ainda. Fui na autorizada Apple aqui de Balneário Camboriú pra gente conseguir adquirir uma fonte dessa. Eles falaram pra mim que não tinham a autorizada Apple, eles não têm a pronta entrega, tá? Esse produto. Eles me pediram um pequeno prazo aí de 35 a 40 dias pra vir uma fonte dessa, né? Então assim, a gente não poderia fazer a cliente esperar todo esse tempo e a gente fez o caminho inverso que a gente nunca faz, né? Que é abrir o equipamento sem antes ter certeza ali. Ah, eu abro o equipamento, tá tudo perfeito, o problema é a fonte. Abri à toa, tiramos a vedação original de fábrica à toa, né? E tudo mais. Então a gente sempre faz todas as medições antes, todos os testes antes de pôr a mão no equipamento para abrir, né? Como por exemplo aqui a placa. A gente não vai sair fazendo intervenção na placa sem antes medir tudo. Você só intervém na placa quando você tem certeza absoluta de qual seja o problema. Nesse caso aqui, identificamos logo esse capacitor. Nós vamos montar esse equipamento e vamos fazer o teste para ver se tudo está funcionando perfeitamente. Mas primeiro, vamos voltar aqui para o esquema, a gente precisa de um capacitor de 15 UF, 15 microfarad, né, que no caso, com 20% de tolerância, 2 volts. O tamanho dele é esse 402 aqui, é referente ao tamanho. Esse X6S é o material de que ele é constituído. Esse daqui eu acredito que seja, não sei, um capacitor SMD normal, né? Eu acho que é silício esse daí. Mas então, vamos lá, vamos colocar um outro capacitor aqui. Ó, pessoal, felizmente, vou mostrar aqui, ó, tem uma plaquinha de MacBook Air M1, né? Ele vai ter também os dois PMICs aqui e vai ter o capacitor que a gente precisa. Esse daqui, né, a plaquinha do MacBook Air M1, o mesmo indutor lá onde a gente achou o curto, o mesmo capacitor. Então, vamos fazer a remoção dele aqui, que é esse carinha. Ok, não precisamos mais. Vamos voltar para a placa do nosso iMac M1, que é o que nos interessa no momento. Vamos melhorar aí essa liga de estanho. Vou pegar uma fita Kapton aqui para proteger o nosso processador M1. Fazer uma soldagem bem rápida, mas melhor a gente pecar aí pelo excesso do que pela falta, tá? E além da fita, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai colocar essa proteção de cobre em cima do processador e depois vamos colocar a fita. Pronto, tá ótimo. Caramba, que ruim que tá isso aqui. Vamos proteger aqui também o nosso circuito da NAND. Pronto, circuito NAND protegido. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse estanho que tá aí, pessoal. Tô achando ele muito duro. Tem que deixar essa liga aí melhor pra gente fazer uma soldagem mais rápida. Bom, agora mudou.
Ok, agora está limpo. Vamos colocar o estanho novo, que era o que a gente queria fazer desde o início. Olha que coisa linda. Tinha deixado na ponta da pinça o capacitor e ele já não está mais ali. Aqui, achei. Só encontrei porque eu acabei de limpar a bancada, pessoal. Senão não tinha encontrado, não. Sempre falo que bancada limpa é importante por causa disso. Você passa menos raiva. Ok, pessoal, então vamos montar, fazer o teste e assim iremos descobrir aí se o defeito desse iMac M1 era somente esse capacitor aí na malha de 1.25 volts ou se além disso vai ter alguma outra surpresa, né? Qual que é o mais chato aqui na questão? É que o iMac não é tão simples a gente testar quanto o MacBook, né? O MacBook eu tenho algumas telas aqui que a gente simplesmente conecta a placa na tela e energiza a placa. No caso do iMac aqui, a gente vai ter que montar ele por completo ali para ver se tá tudo ok. Vou postar o resultado aí para vocês. Espero que o vídeo aí tenha ajudado o pessoal, né, nos reparos aí. E quem estiver precisando dos nossos serviços, por favor, entre em contato conosco aí pelo Instagram, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Tá aqui o resultado, então, pessoal, do nosso iMac M1, né? Recuperamos a placa lógica dele, já montamos, realizamos todos os testes e ele está apto aí para voltar às mãos da cliente. Se você estiver precisando desse tipo de serviço, entre em contato conosco.